Dando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas são focadas no empreendedorismo geotécnico, e quando eu digo empreendedorismo geotécnico, eu digo qualquer um pode participar, ou porque tem uma demanda, ou porque quer trabalhar na área e vai atrás de demandas para podermos trabalhar juntos. Quer dizer, o nosso projeto da Academia Dínamo de Engenharia Geotécnica, o meu trabalho, que está lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, tudo gravado há mais de 1 ano e meio, tem o objetivo de alcance de todos, ajudar todos nesse trabalho. Deus nos deu essa condição de conhecer um pouquinho esse assunto, 35 anos, e agora nós queremos socialmente, nesses 10 minutos todo dia, de segunda a segunda, tá advertindo a sociedade e nos colocando à disposição todo dia das 16 às 17. É só inscrever no grupo do WhatsApp, que está o primeiro link na descrição do vídeo, e todos os nossos vídeos têm a descrição de todas as atividades. A primeira, se inscrever no grupo do WhatsApp, tirar qualquer dúvida. Bom, vamos hoje falar então de matacões. Bom, matacões, eles têm regiões que geologicamente a gente pode perceber que eles têm como, pela natureza geológica, a presença, né? E eu tenho observado que o geólogo sabe disso muito melhor do que eu, né? E se ele fosse consultado, ele poderia prever que poderia existir matacões. As situações que eu vejo muitas sondagens e nenhuma, por uma razão ou outra, que não vem ao caso, não detectaram matacões. Eles são incertos, eles estão ali, mas ninguém vê. Se uma sondagem pegar, ok, então estou desconfiando que tem mais matacões. Se eu for para a geologia, eu vou confirmar que tem, mas eles aparecem de uma forma incerta. Não dá para fazer no PGG saber onde que eles são sempre incertos, pela própria formação dos matacões, né? Então é um problema geotécnico que primeiro eu tenho que, na boa prática, consultar os mapas geológicos. E ao consultar mapas geológicos, então eu posso já desconfiar que eu vou ter taludes como esses aí, onde parte da escavação foi feita em solo, mas ficou lá umas pedras ao longo do talude. Nesse caso, as pedras não foram removidas, mas tem que se tomar um cuidado com a história da drenagem. Como que a água de chuva vai correr morro abaixo sem ir descalçando o matacão, para que ele não venha trazer problema a médio e longo prazo para essa obra. Então, vamos lá. Qual que é o erro? É não ter visto o mapa geológico. Depois, que seria a fase preliminar ainda desse projeto de escavação ou de terraplanagem. Se a região é propícia para isso, nós temos que conviver com isso. Mas como conviver com isso se eu não tenho certeza onde ele está? Então eu tenho que estar preparado, que ele pode aparecer em qualquer momento na hora das escavações e eu não ter percebido a existência dele previamente. E aí eu tenho que ter soluções para isso. Então, as necessidades que a gente tem é topografia, sempre, né? Sondagens, que aí pode até confirmar que tem um matacão, mas às vezes a sondagem pode falhar, a presença de matacões, mas a geologia não vai falhar. Você vai dizer que aquela região tem matacões. O desenho de projeto, que então deve prever se aquela região tem ou possa ter matacões, e como que nós vamos enfrentar os matacões, em que situações que nós vamos escavá-lo, detonar, cortar, e como fazer isso. Então tem que estar como possibilidade no projeto a solução de escavar, cortar esses matacões, e o custo é bem mais alto do que solo, evidente. Então isso tem que estar previsto. Quando não está previsto, e olha, eu conheço dezenas e dezenas de situações que foi mal previsto isso, dando ensejo até problemas de paralisação de um loteamento ou de uma obra, porque não se conhecia aquela existência, aquilo aumentaria muito o custo daquela terraplanagem, né?
Então, no desenho, no projeto, eu tenho que considerar o que é o PGT, Planejamento Geotécnico e Terraplanagem. Então, eu tenho que planejar. Bom, tem matacão. Então, o que eu vou fazer à medida que eu encontro um matacão? Em que situação? Eu posso encontrar um matacão, como esse que estão no talude, e eu falar, vou mantê-los aí. Vai ficar até bonito, né? Mas tem que tratar para que eles não sejam erodidos, vamos dizer assim. Tem muitos matacões que estão para rolar. Então vão virar um problema para talvez até outras gerações. Então nós temos que cuidar para que o matacão seja estável a médio e longo prazo. Então, e se eu encontrar um matacão onde que eu vou fazer uma rede de água ou rede de esgoto, não dá para conviver, vou ter que tirar. Isso tem custo. Isso tem que ser considerado no projeto e no planejamento geotécnico, então, na terraplanagem. A locação da obra sempre é fundamental, e a gente percebe que a topografia não tem um bom planejamento. A gente devia de contratar topografia para, desde da primeira fase do terreno até para a última fase, que seria de instrumentação. Alguém vai falar assim, não, mas não dá. Não dá não, dá. E é o melhor fazer isso. Sabe por quê? É lógico, um topógrafo de confiança. Você faz o escopo desde a compra do terreno até o que seria a instrumentação da obra, é lógico, algumas hipóteses, e você libera a topografia por ordem de serviço. Quando você não faz isso, tem um contrato que vai na fase preliminar, básico, executivo, você acaba ficando na mão de topógrafos. E aí você vai ter uma bela confusão. Então, um edital de topografia para as várias fases é o que eu recomendo, falando em topografia, falando em locação da obra. Para mim, o mesmo topógrafo que fez o primeiro levantamento a nível preliminar, ele devia estar locando a obra, e ele devia estar instrumentando no que eu preciso de topografia na hora da obra. Isso é a forma excelente de tratar com topografia. O problema é que a ganância, às vezes, de querer contratar uma barata e não ter essa visão de planejamento, acaba dando muito prejuízo para o empreendedor da obra ou dos envolvidos. E o controle de execução, como eu falei, o controle de execução tem um controle geométrico, então tem a ver com a topografia. Mas não é só controle de execução, controle geométrico. A necessidade de ter um controle de terraplanagem, um controle tecnológico, né? Tanto das escavações como dos aterros, como da pavimentação, como do piso industrial. Então, quando eu vejo uma obra de terraplanagem, eu vejo de forma holística. Eu vejo no geral geotecnia, não vejo de uma forma particularizada. E é isso que eu estou passando aqui. Tá? E avaliação de desempenho, porque quando você não conhece o todo, você vai querer fazer por parte, certamente você vai ter surpresas, e essas surpresas podem trazer prejuízo. Então você não planejou o todo. Então a nossa função aqui, nesses 10 minutos de mini aula, é para alertar o que precisa ser feito na hora de um projeto, de uma obra, de uma concepção, de uma escavação. É uma visão holística, né? E que sai espiritual, porque nós somos filhos de Deus, e o filho de Deus tem que entender que ele está numa vida espiritual. Bom, aqui uma outra situação muito grave com relação aos tubulões são as fundações, né? Porque você não sabe se vai encontrar tubulão, tubulão não, matacão, né? Você faz uma sondagem, passa direto, faz outra sondagem, encontrou, outra encontrou, mas pode ser que essa situação real seja interpretada de uma forma errada como essa. Olha aqui, como deu impenetrável aqui, achou que então tinha um topo rochoso aqui, mas na verdade são localizados matacões. Está dizendo aqui, situação real, perfil adotado, perfil errado. Isso pode fazer também em qualquer obra de terraplanagem, essa má interpretação. Então, muito cuidado com isso. Uma outra situação, fundações executadas sobre material sem resistência. Ou seja, nós paramos aqui no matacão, porque encontramos um impenetrável, tá? Mas o edifício depois apareceu trincas nas paredes por causa dos recalques.
Ou seja, esses matacões, apesar de ter dado impenetrável e o tumulão, o sapata parar nele, isso não quer dizer que o solo que tem embaixo não suporta a carga do edifício e cede. Então não é só porque você encontrou uma sondagem impenetrável que você vai achar que vai parar aqui. Primeiro, você pode errar, isso é um matacão. Segundo, o matacão pode não resistir às cargas do edifício, trazer problema. Bom, é o que a gente queria apresentar hoje. Até uma próxima mini aula e compartilhe, por favor, o nosso projeto. Venha trabalhar conosco.